Amém. Glória a Deus. Pai maravilhoso, Deus, nós estamos diante de Ti nesse instante, ó Pai, para glorificar o Teu nome. Ó Pai, a Tua filha agora, ó Deus, eu tenho certeza, como de todas as vezes ela foi usada pelo Senhor, essa noite será mais uma noite que o Senhor vai falar aos nossos corações através da pastora Cristina, Pai. Deus, faça de cada coração aqui nessa noite terra fértil. E que tua filha, Deus, venha falar apenas o que for permissão do Senhor e o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Cubra a tua filha com teus anjos nesse instante, ó Deus. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito que não provém do Senhor já está repreendido em nome de Jesus. Todos ficarão atentos para ouvir o Senhor nessa noite, porque eu tenho certeza que é o Senhor que falará em nós. Amém. Pai amado, ao sairmos daqui, ó Deus, nós vamos sair melhor do que entramos, porque o Senhor falará conosco grandiosamente nessa noite, e eu creio certa da vitória que temos em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Que bom que você não ficou em casa, mas veio para cá. Não tem lugar melhor do que a igreja. Eu gosto sempre de dizer isso. Aqui nós nunca ouvimos o que queremos, mas sempre o que precisamos, e isso muda a nossa vida. Amém. Então diga sorrindo para o seu vizinho aí, que bom que você veio. Diga para ele. E já abre a sua Bíblia aí comigo no Salmo de número 100. Salmo de Davi, Salmo de número 100, versículo 2. Como o pastor Daniel disse, nós estamos aqui na conferência Servos. Eu estava até tentando lembrar de quem eu ouvi essa frase, é uma frase antiga, e que a maioria de nós, ou todos nós, conhecemos ou já ouvimos essa frase. Quem não serve para servir, não serve para ser servo. E não é, isso é a pura verdade, isso não é só um trocadilho de palavras, não. Isso é a mais pura verdade. E aí nós, hoje o culto da família, nós estamos então dentro dessa conferência, e o pastor pediu para eu compartilhar aqui conosco nessa noite sobre servir ao Senhor. E o Salmo 100, o verso 2, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, tem muito tempo que a gente está sentado, fica de pé um pouquinho aí comigo, daqui a pouco você senta e eu continuo em pé. Salmo de número 100, verso 2, está aqui também no nosso telão, e diz assim a palavra de Deus: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Vamos todos juntos? A gente pode até falar aqui, olhando para o painel, que aí fica a mesma tradução. Vamos lá, todos juntos? Servi. Olha que coisa linda. Vamos mais uma vez? Servi ao Senhor com alegria. Amém. Vamos orar mais uma vez, querido? Pede a Deus para falar com você. Deus está aqui. Eu creio nisso. Deus está aqui. Ele nos trouxe aqui para falar conosco. Hoje, no culto da família, juntos com a conferência Servos, e nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para falar algo especial conosco. Então, coloque o seu coração diante de Deus e pede a Deus para falar com você. Fala com o Senhor que você anseia por isso. Deus, obrigada pelo dia de hoje, o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos nele. Obrigada, a Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram. Obrigada pelo teu cuidado, teu perdão, teu favor, teu amor conosco. Meu Deus, muito obrigada pelos livramentos do Senhor com a nossa vida. Quantos livramentos, meu Deus, livramentos que nós nem sabemos, talvez nós nunca saberemos, mas cremos que o Senhor tem nos livrado de tantas coisas, e nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos pela Igreja Batista Getsemane, pelo privilégio que temos de trabalhar na tua casa,
pela vida dos nossos pastores, o pastor Jorge Linhares, pastora Glenda, toda a sua família, nós os abençoamos. Nós te agradecemos pelo Ministério com Famílias e nós te pedimos, continua conosco, fale aos nossos corações e que possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, se assente aí no seu lugar, mas fica com a Bíblia aí pertinho de você. E eu vou só te pedir para você não conversar, não se movimentar e não olhar a mensagem no celular. Combinado? O celular é bom, mas se ele estiver ligado da hora do culto, fazendo você cair na tentação de olhar a mensagem, então ele já não é bênção mais, ele é maldição. Aí já virou um inimigo ativo. Queridos, então vamos ver o que a palavra de Deus, olha, um texto tão simples, tão curtinho esse versículo e pode nos ensinar tanto. Eu e meu esposo sempre dizemos, gostamos de dizer isso, que quem não trabalha, dá trabalho. Isso é um fato. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, ele está sempre metido em confusão, ele tem sempre picuinha. Um dia alguém perguntou para mim, o pastor Daniel, assim, vocês não têm problema? Temos. Vocês não têm lutas? Temos também. Vocês choram de vez em quando? Aí eu respondi, quase sempre. E aí ela terminou dizendo, mas eu queria mesmo saber se vocês têm problema de casal? E aí eu disse para ela assim, olha, a gente trabalha tanto para o Senhor e a gente tem tão pouco tempo, que quando a gente tem algum problema, ou a gente não percebe, ou então a gente resolve no caminho indo para a igreja, ou no caminho de uma visita, ou de um gabinete, enfim, a gente não tem tempo para pensar sobre isso, a gente não tem tempo para ficar remoendo, ele falou aquilo outro, ele fez isso, ele fez assado, ela fez cozido, não dá tempo. E eu não estou dizendo isso querendo te incentivar a ocupar a sua vida 100% a ponto de você não ter tempo para nada. Não é nada disso. Mas é uma palavra de incentivo, é uma palavra que nos faz refletir. Se não trabalha, dá trabalho. Então, preste atenção nisso. Se eu não estou trabalhando, principalmente para o Senhor, quem sabe eu estou dando trabalho para o Senhor e para os agentes do Senhor. Olha que interessante, vamos pensar sobre isso. Vamos ver o que esse texto aqui pode nos ensinar, como eu disse, tão simples, pequenininho, curto e objetivo. Olha o que a palavra de Deus diz, servir ao Senhor com alegria. Neste verso 2 aqui do Salmo 100, os adoradores aqui, eles foram convocados para servir. O verbo abad, o D é mudo, ele significa literalmente trabalhar. O servir aqui é um verbo, como eu disse, ele é um verbo que literalmente significa servir, estar à disposição do serviço. E é interessante nós observarmos que os adoradores foram convocados para servir e o que Deus procura em nós é um verdadeiro adorador, não é isso que Deus procura? Ele procura em cada um de nós um adorador. Então, neste salmo aqui, isso são palavras do próprio Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele diz que o meu Pai procura adoradores. Mas olha que Deus fala aqui, através do salmista Davi, anos e anos antes. Ele já procurava adoradores, ele sempre procurou. Desde que ele criou o primeiro homem na face da terra, ele já criou o homem para ter um relacionamento. E esse relacionamento era de adoração. Aqui o salmista, então, nesse cântico, ele convoca os adoradores a servir. E como eu disse, o significado literal dessa palavra servir é trabalhar, é servir de verdade, trabalhando. Mas eu quero chamar a nossa atenção aqui, que para Deus não importa apenas servir. Queridos, servir, todo mundo pode servir. E por várias motivações. E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco sobre isso. Então, o que Deus quer de nós, ou encontrar em nós, é um verdadeiro adorador. E de preferência que estejamos servindo. E isso é algo natural. Se é um adorador, ele está pronto, ele está disposto a servir.
Então é uma característica natural de um adorador, servir. Só que eu quero chamar nossa atenção aqui para o ingrediente principal, imprescindível, essencial, que não pode faltar para Deus, é servir com alegria. Então diga assim comigo, não basta servir, tem que servir com alegria. Olha que coisa interessante, você prestou atenção no que você falou? Você se ouviu? Entendeu o que você falou? Pastora, mas tem gente que serve de outra maneira, queridos. Aqui nesse salão não, nessa noite não, neste culto também não. Mas nós conhecemos dezenas de pessoas que servem, se der, quem sabe, pode ser, talvez, se eu não tiver qualquer outra coisa para fazer. Se eu não tiver trabalho, escola, se eu não tiver filho, se eu não tiver cansado, se eu não tiver estressado, se o vizinho não me irritar, se o gato não miar demais na minha cabeça, se o cachorro não ficar latindo demais. Então, você entendeu? Tem um monte de justificativa. E eu também gosto de dizer que quem quer, faz. Quem não quer, justifica. Isso é característico de alguém que serve de qualquer maneira. Ele não quer fazer, ele não quer servir, então ele vive se justificando. Então eu quero chamar a nossa atenção para isso aqui. Para Deus não basta servir, tem que servir com alegria. E é isso que esse texto, a palavra de Deus, isso aqui não sou eu que estou inventando, viu, amados? Isso aqui não é regra minha, do pastor Daniel, da igreja Getsemane, não é nada disso. Palavra de Deus. O salmista convoca os adoradores, e são estes que o Pai procura em cada um de nós. E como eu disse, é característico de um adorador o serviço, ou o servir. E um grande exemplo, eu poderia dar vários exemplos, inclusive do próprio salmista Davi. Mas o nosso maior e melhor, o grande exemplo da nossa vida, o próprio Jesus Cristo. Ele serviu com alegria, até na cruz. Não, pastora, na cruz ele não estava sorrindo. Essa alegria aqui, queridos, não é a alegria que nós conhecemos. Essa alegria no modo popular que nós conhecemos. Não é aquela alegria que nós conhecemos e reconhecemos como um estado emocional de euforia. Eu fiz uma compra, fiquei alegre. Eu encontrei com um amigo, fiquei alegre. Eu ganhei um dinheiro do marido. As esposas, quando ganham um dinheirinho dos maridos, elas ficam numa euforia. Qual esposa fica assim, eufórica, quando o marido dá dinheiro? Pouquíssimas, vocês não gostam não, meninas? Pode ser que esteja demorando, né? Ele está demorando para te dar um dinheirinho. Então, cutuca ele aí, pede ele um dinheirinho. Me dá um dinheirinho para eu ficar alegre, ou mais alegre. Mas não é essa alegria, a euforia, que é um estado emocional e que normalmente ocorre quando nós somos estimulados a isso. Essa alegria aqui é um contentamento. E esse contentamento, ele não depende da circunstância. Ele não depende da situação. Vocês estão entendendo, amados? Sim ou não? Então, eu quero que você entenda isso, porque o entendimento disso aqui, nós vamos fluir em todo o resto dessa nossa conversa nessa noite. Essa alegria não é a alegria, a euforia gerada pelo estado emocional ativado, estimulado por algo que nos agradou. Essa alegria aqui que a palavra de Deus está nos orientando, está trazendo para nós o entendimento, é um contentamento. E isso não depende da situação, não depende da circunstância, não depende do meu estado emocional. Olha que coisa interessante, porque tem momentos na nossa vida que a gente não está tão alegre. Tem momentos na nossa vida que a gente não está com tanta alegria, com tanta vontade de sorrir, que nós não estamos dando gargalhadas. E nós temos que fazer ou cumprir com o compromisso que nós nos comprometemos. Sim ou não?
Eu já vivi isso muitas vezes na minha vida, amados. Muitas vezes eu e meu esposo. E eu poderia dar vários exemplos. E aí, pensando aqui nessa palavra, eu me lembrei de alguém que é conhecido de todos nós. Porque, de repente, você não conhece tão bem a minha vida e a vida do meu esposo. Mas eu quero te dar um exemplo que é de alguém que é bem conhecido de todos nós. Obrigada, pastora. Que é o pastor Jorge Linhares. Ao longo desses 30 anos que eu estou aqui na Getsemane, eu nunca vi o pastor Jorge servindo ao Senhor, vindo para a igreja, trabalhar, atender, pregar e tantas outras coisas que ele faz, que tivesse uma palavra de reclamação na boca dele. Já viajamos, eu e pastor Daniel já tivemos a oportunidade de viajar com ele, viagem cansativa, prega no lugar, prega no outro, e termina o culto, e todo mundo avança, quer abraço, quer tirar foto, ele está suado, cansado, com fome, com sono, ele está sempre sorrindo, ele está sempre pulando, ele está sempre gesticulando, é aquela formiga atômica, né? Aquele barulho o tempo inteiro, é uma alegria, você entende? Ele não tem problema? Será que ele nunca sofreu uma perda? Assim como nós, tem problema, já sofreu tantas perdas. Eu me lembro que há algum tempo atrás, ele perdeu um irmão de sangue, faleceu na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, o outro irmão dele faleceu. Imagine, queridos, você perder 2 irmãos numa semana. Eu creio que a maioria de nós sabe dessa história. E eu me lembro que no domingo daquela semana, eu e meu esposo passamos lá no gabinete, até para ver como é que estava o gabinete e entender a situação, como que seria aquele culto daquela manhã. Afinal de contas, o pastor estava enlutado, ele enterrou 2 irmãos de sangue na mesma semana. Para a nossa surpresa, quem estava lá? O pastor Jorge. E eu levei um susto, eu falei para ele assim, o que o senhor está fazendo aqui? Ele olhou para mim, tipo assim, onde eu poderia estar, né? Ele não falou, mas estava escrito na testa dele. Eu falei, pastor, mas o senhor vai pregar? Vou. E está tudo bem? Não está tudo bem, né? O coração está apertado, né? Triste, muito triste. Mas Deus é maravilhoso. E começou a falar algumas coisas nesse sentido, exaltando o nome de Deus. Queridos, eu me senti tão pequena. Eu me lembrei de mim mesma, eu falei, meu Deus, quantas vezes, por muito menos, o abatimento toma conta. E ele não é um super-homem, ele não é uma pessoa dotada de poderes, é um ser humano como nós. Só que na vida dele essa palavra se cumpre. Ele serve ao Senhor desde que ele se propôs a isso com alegria. E essa alegria, como eu disse, não é um estado emocional eufórico. É uma alegria com significado de contentamento. Eu não estou bem, mas eu vou servir ao Senhor. Porque eu não sirvo ao Senhor porque eu estou bem. Hoje eu estou feliz, o time ganhou, o marido deu dinheiro, o filho passou na prova. Qualquer coisa que tenha nos alegrado, que tenha trago uma euforia, então deixa eu ir batendo palma, cantando e celebrando e fazendo tudo direitinho para Deus. Hoje aconteceu um negócio que me aborreceu muito, então eu não vou. Ou então eu vou, mas aí eu vou contar para todo mundo o meu aborrecimento. Eu quero convencer a tudo e a todos que eu estou infeliz, que eu estou ali, porque é minha obrigação. Como se eu fosse uma pessoa indispensável, insubstituível, coisa que nós não somos. E eu já vi muita gente assim, chegando para cumprir ali o compromisso, mas contando aqui o problema, a situação, querendo me convencer que é um coitadinho que está ali, porque assim, é por honra da casa, mas que ele nem deveria estar, porque é um coitadinho, um vitimado. E não é isso, queridos, não é isso que Deus nos ensina. Então essa palavra tão pequenininha, pode abrir o nosso entendimento. E eu digo para você o seguinte, que o entendimento dessa palavra é libertador. É, no mínimo, libertador o entendimento dessa palavra. Não basta servir. Nós precisamos servir com alegria.
esse contentamento que nos leva ao discernimento, ao entendimento do que nós estamos fazendo, quem nós somos, o que Deus procura em nós. Fala sério, amados, você acha que Deus realmente precisa de mim? Talvez você não me conheça tão bem, mas eu me conheço muito bem. E muitas vezes eu pergunto isso para Deus: o que o Senhor viu em mim? Que amor é esse? O Senhor não precisa nada de mim, nunca precisou e nunca vai precisar. Então isso é uma oportunidade, porque o que a Bíblia ensina é exatamente isso. O que Ele procura em nós é um verdadeiro adorador. E o adorador, a característica principal, a essência dele é servir. Mas como a palavra de Deus está nos ensinando, não basta servir, tem que servir com alegria, com contentamento, com a convicção daquilo que você está fazendo e você está fazendo para Deus. Amém? Então, existem outras motivações? Existem, amados. Tem pessoas servindo por obrigação, e isso está estampado no semblante da pessoa, no comportamento, no tom de voz, no gestual da pessoa. Muitas pessoas acham que ela não está sendo vista, que não tem ninguém entendendo, que ninguém está percebendo. E isso é uma bobagem, a pessoa pensar isso. Basta 5, 10 minutinhos que nós já entendemos que a pessoa está fazendo aquilo por mera obrigação. Ela está fazendo aquilo no automático. É como se ela entrasse num lugar escuro e procurasse o acendedor para acender a luz, automático. Entrou no carro, liga o carro, põe o cinto de segurança, bota a marcha para sair, o automático. Ela acha que ninguém está percebendo, mas as pessoas estão percebendo. Tem gente que está servindo por imposição. Isso é terrível. Deus não precisa disso. Nem o Senhor nos impõe isso. Quando Ele nos deu o livre-arbítrio, era como se Ele estivesse dizendo para nós: você tem escolha. Quando Ele me deu o livre-arbítrio, a você também, é como se Ele estivesse nos dizendo: você tem escolha. Olha que coisa interessante. Tem gente servindo por brincadeira, acha legal, divertido, uma parada boa. Já ouvi um jovenzinho fazendo um negócio avacalhado, eu fui chamar a atenção dele, ele disse: pastor, é uma parada boa. Parada boa? Não, tem alguém que não está entendendo alguma coisa. Deve ser eu, né? Certamente sou eu. Então tem gente servindo por brincadeira, da maneira mais irresponsável, distraída, infantil, imatura. Isso também não serve. Tem gente servindo por recompensa, por reconhecimento, queridos, e isso a gente vê aos montes. Um dia eu estava compartilhando essa palavra numa outra igreja, e era um congresso de dança. E ali tinha, como era aberto para outros ministérios, então eram centenas de pessoas. E quando eu terminei, eu desci, uma jovem linda, aos prantos, me esperando aqui embaixo na plataforma dessa igreja onde eu estava, e ela me pedindo para orar, e com muito custo, com muitas lágrimas. Então ela me disse: pastora, hoje a minha ficha caiu, eu entendi tudo. Eu não estou servindo ao Senhor porque eu sou uma adoradora, e isso é uma característica do adorador. Eu não estou servindo ao Senhor por alegria ou com alegria, não, pastor. Eu entendi essa palavra, o Espírito Santo trouxe para mim o convencimento nessa noite, que eu estou aqui nessa igreja há anos, e desde que eu me converti, liderando esse ministério de dança, é um ministério enorme. Eu estou fazendo isso para ser aceita, reconhecida, porque eu tenho um histórico de rejeição fortíssimo. E aí eu aceitei Jesus. E mesmo com Jesus, batizada dentro da igreja, aquele fantasma dentro de mim tentando me convencer de que ninguém me amava, de que ninguém me respeitava, ninguém me reconhecia. Isso é característico das pessoas rejeitadas.
Elas entram ou pelo caminho da rebelião, da rebeldia, chamar atenção pela violência, ou ela vai entrar pelo caminho de se transformar num certinho, neurótico, paranoico, com organização, com limpeza e tudo certinho para ser aceito, para ser amado. E no final das contas, ele não consegue sentir-se amado ou aceito, porque o problema está dentro dele, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu disse para ela: então, pastor, eu entendi. O Espírito Santo falou comigo agora. E eu quero pedir para a senhora orar por mim, para quebrar isso da minha vida. Porque eu já estou aqui há anos. Eu sei que o trabalho é bom, eu me capacitei para isso, eu me reciclo todo ano, busco cada vez mais me capacitar para transmitir isso para a equipe, isso tudo é válido, mas eu acabei de entender que eu estou fazendo isso não com alegria, não porque sou uma adoradora e a característica do adorador é o serviço, eu estou fazendo isso para ser reconhecida, pastora. E eu disse para ela: e por que você tem tanta convicção? E ela então repetiu: porque eu sei que o Espírito Santo falou comigo. E quando a senhora acabou de dizer que quando a gente faz com o entendimento que é para Deus, a gente não quer pagamento, a gente não precisa de reconhecimento, a gente não sofre se não tiver agradecimento. E eu sofro, pastora. Quando o pastor não cita o meu nome, eu sofro. Quando o pastor não me reconhece, não me chama pelo nome, não me agradece, não me dá o famoso tapinha nas costas, foi muito bom, eu fico arrasada. Eu estou esses anos todos aqui com esse sentimento. O que adianta eu fazer? Ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém nem lembra do meu nome. Está vendo, queridos? Isso nos ensina tanto. E eu orei com aquela moça. Isso foi há uns 2, 3 anos atrás, e a gente mantém contato pelo WhatsApp, e ela sempre me manda notícias que foi curada, foi liberta, e hoje ela está numa outra dimensão, ela mergulhou mais profundo. Então eu quero, para nós orarmos, eu quero entrar aqui, por esse caminho aqui, do prático, como o nosso pastor sempre nos ensina, né? Cada palavra dele tem uma dose de praticidade, e isso faz toda a diferença. Então eu quero colocar essa palavra aqui no prático para cada um de nós. Servir ao Senhor com alegria. Então nunca mais se esqueça disso. Aqui nesse texto está claro que aqui os adoradores são convocados a servir. E o adorador, ele tem como essência, como característica essencial, o serviço. Mas para Deus não basta servir, tem que servir com alegria. E essa não é a alegria da euforia, o estado emocional eufórico. É um contentamento que, independente da situação, nós vamos fazer aquilo com a convicção. Eu estou fazendo porque é para o Senhor. Foi o Senhor quem me chamou. E é Ele quem está me capacitando. Amém? Posso ouvir um amém melhor? Cutuca o seu vizinho e fala para ele: sirva com alegria. Dá uma movimentada aí no seu vizinho. Glória a Deus. Servir então ao Senhor com alegria nos leva, como eu disse, a um entendimento prático de algumas coisas, como por exemplo, e isso é libertador, nós servimos ao Senhor, amados. Presta atenção. Então eu vou falar de mim, vou dar o meu exemplo do meu esposo, eu e pastor Daniel. Servimos ao Senhor na Igreja Batista Getsemane, debaixo da liderança do anjo da igreja, e a Bíblia não diz que tem anjos da igreja, é o anjo. Então é um só, o nome dele aqui no nosso caso é pastor Jorge Linhares. Então nós estamos debaixo dessa liderança e nós servimos a Deus debaixo dessa liderança e junto dele. E o que significa isso, pastora? Significa que se em algum momento eu e meu esposo entendermos que nós estamos servindo ao pastor ou à igreja, que isso não passa primeiro por Deus,
nós vamos querer da igreja e do anjo da igreja, o pastor Jorge, nós vamos querer, na verdade não é nem querer, é exigir, ainda que inconsciente e involuntariamente, nós vamos exigir pagamento, reconhecimento, gratidão, tapinha nas costas. E se isso não acontecer, a gente morre de desgosto. E é o que nós temos visto o tempo todo. Fulano, você saiu do ministério, ninguém lembrou de mim. Fulano, você sumiu, me largou no vácuo, falando sozinha. Marquei o negócio, você não foi? Ah, mas eu nem faço falta, não. Ninguém nem sabe que eu existo. Você está vendo o entendimento errado? É o entendimento que está servindo a alguém, a algum lugar. Amados, esse entendimento é libertador. Nós servimos a Deus, porque nós somos adoradores, e a característica essencial do adorador é o serviço. Nós servimos a Deus na Igreja Batista Getsemane, debaixo da liderança do pastor Jorge Linhares, mas isso é com Ele. Eu não posso entender que eu estou fazendo isso aqui é para o pastor Jorge. Porque o dia que eu entender isso, eu vou exigir dele o reconhecimento. E se isso não acontecer, eu vou morrer de desgosto. E como eu disse, é o que nós vemos dia após dia acontecendo com as pessoas. Isso está claro, meus irmãos. É isso que esse texto aqui nos ensina. Sirva ao Senhor. Para quem que eu estou servindo? Ao Senhor. Diga novamente, servir ao Senhor. Só a primeira frase, servir ao Senhor com alegria. Então é ao Senhor. Quando nós entendemos isso, nós saímos daquele patamar de sermos dono das coisas e das pessoas. É outra coisa que nós trombamos o tempo inteiro. Nos ministérios, não só aqui, mas em qualquer lugar. É o serviço errado, equivocado. Cada um querendo engolir o outro, cada um querendo aparecer mais do que o outro, tentando ser dono de coisas e pessoas. Não, eu sou dono, esse púlpito é meu, ninguém pega esse púlpito, e se um dia alguém tirar esse púlpito daqui, eu morro no meio do caminho. Virou dono do púlpito. Nós não somos donos de ministério, amados. E eu vou dar mais um exemplo que é meu e do pastor Daniel. Nós estamos no ministério com famílias, mas o ministério com famílias não é nosso. Não fomos nós que criamos esse ministério. Ele não é nosso, nós estamos aqui, como nós já passamos por tantos outros ministérios na igreja, crianças, adolescentes, juniores, juventude, louvor. E se o pastor Jorge quiser nos tirar do ministério com famílias e nos remover para um outro ministério, se ele entender que o nosso aproveitamento num outro ministério é melhor, nós vamos com alegria, nós não vamos morrer, mas por que o pastor está tirando esse ministério de mim? Ele é meu. Não é nada disso, amados. E infelizmente é o que nós temos visto em tantas pessoas. Eu já vi uma família inteira, saiu da igreja, os filhos arrasados, a esposa em depressão, porque o pastor sugeriu que eles saíssem daquele ministério para um outro, onde eles poderiam frutificar ainda mais. O marido entendeu que era uma remoção, que aquele ministério era dele, e ele sai da igreja com a esposa, com os filhos se perdem, porque eram adolescentes, a esposa cai numa depressão. Olha que coisa horrível. Isso é servir ao Senhor? Não. É servir a qualquer um, menos ao Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Isso é libertador, quando nós entendemos, esse púlpito não é meu, esse altar não é meu, o ministério com famílias não é meu, não é nosso, os cursos que o ministério tem não é nosso. Como eu disse, se o pastor achar por bem nos remover para qualquer outro lugar, nós vamos com alegria, como sempre fomos, como sempre foi. Amém? Isso é bênção de Deus na nossa vida, porque quando nós fazemos o contrário disso,
isso se torna uma maldição, amados. E é uma maldição para a nossa vida e para a nossa casa. Quantas vezes nós visitamos ou atendemos pessoas que têm esse discurso: mas eu estou na igreja, pastor, eu estou trabalhando no ministério e eu estou vivendo uma maldição, eu estou vivendo uma situação amarga, eu estou vivendo uma vida amargurada. E aí nós vamos entender: você está servindo ao Senhor? Tem o ingrediente principal, essencial, que é a alegria, o contentamento? Ou depende da circunstância? Depende da situação? Você é dono da situação? Ninguém entra, ninguém sai, ninguém movimenta sem a minha permissão? Como é que é isso? Quando a gente vai ouvir, nós entendemos por que ele está vivendo uma maldição. Não só para a própria vida, mas aquela maldição atingiu a casa. Porque ele está fazendo da maneira totalmente contrária à palavra de Deus, amados. Tudo que é contrário à palavra de Deus é maldição. Não se iluda. Tudo que é contrário à palavra de Deus é maldição. É simples assim. E é outra coisa que, quando nós entendemos, é libertador. Então, para nós terminarmos aqui, eu quero pedir ao pastor Daniel que venha para nós orarmos. Servir ao Senhor com alegria nos leva também ao entendimento, na prática, que isso precisa ser feito com comunhão e unidade. Muitas vezes nós temos comunhão, nós comungamos o mesmo salão, nós comungamos o mesmo som, a mesma luz, mas muitas vezes falta unidade. Nós comungamos o espaço, mas cada um pensa o que quer e faz o que quer. E isso não é unidade. A unidade é um só propósito, é a visão do reino. Eu não estou gostando disso. Eu acho que eu nem concordo tanto assim, mas eu não preciso entender, eu não preciso concordar, eu não preciso achar legal, eu só preciso obedecer. E a gente só obedece por fé. Eu não tenho que ver nada, entender nada, eu tenho que crer. E essa fé me leva a obedecer. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento também dentro do serviço, ou servir ao Senhor com alegria. E isso nos leva a defender um ao outro, ao invés de criticar, ao invés de julgar, condenar, acusar. Nós precisamos nos defender, porque acusar, o diabo já faz isso muito bem. Nós precisamos nos defender, e nós sempre falamos isso para a nossa equipe. O que depender de você, defenda a igreja. Defenda a igreja onde você está plantado. Defenda o pastor e a família do pastor. Defenda os irmãos em Cristo. Porque acusar, isso já é papel do diabo. Então, quando alguém chega para mim e fala: eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo daquilo, que absurdo disso, que absurdo daquilo, eu já entro rasgando. Fulano, você ouviu as duas partes? Você checou isso com a Bíblia? Então você não precisava nem ter trago isso para mim, era só ter checado isso com a Bíblia. Você mesmo já podia ter resolvido lá. Aliás, qualquer conversa fiada, atravessada, desnecessária, tem que parar em nós. Tem que parar em nós. Essa conversa não pode ser sair daqui e ir para ali, ou para qualquer outra pessoa. Ela tem que parar aqui. Ela nem deveria chegar aqui, mas se chegar, ela tem que parar aqui. Ela não tem que ser esticada para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, para o pastor, para a família do pastor. Não precisa disso. Amém, amados? Olha como que é simples, e nós podemos fazer isso. Servir ao Senhor com alegria nos dá também o entendimento e o discernimento que tudo pertence a Deus. Nós, inclusive, pertencemos a Deus. E por fim, nos leva ao entendimento que esse serviço precisa ser feito com compromisso.
Compromisso, amados. Você sabe o que significa a palavrinha compromisso? Olha o que o amigo Aurélio, nosso querido dicionário de décadas, diz. Compromisso significa acordo, ajuste, trato, promessa, responsabilidade. É quase uma dívida. Eu não sou obrigada a me comprometer. Mas se eu me comprometer, eu sou obrigada a cumprir. Você entende isso? Eu não sou obrigada a comprometer. Mas se eu me comprometer, eu sou obrigada a cumprir, porque isso tem o empenho da minha palavra, coisa que hoje em dia não vale mais nada. Infelizmente, para a maioria das pessoas, a palavra não vale mais nada. Palavra é só palavra, nome é só nome. Então guarde isso, você não é obrigado a se comprometer. Mas se você se comprometer, você é obrigado a cumprir ao que você se comprometeu. Seja no casamento, seja na sua vida com seus filhos, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, ministerial. Você se comprometeu a estar aqui no culto da família? Você tem que estar aqui. Eu e o pastor Daniel não temos uma lista de chamada e a gente chama aqui na frente José das Couves, Antônio do Alface. Não tem nada disso, amados. E nós nem podemos fazer isso. Mas eu quero que você saiba que Deus faz. Ele olha para cá e eu imagino Deus perguntando: onde está o fulano? Onde está o ciclano que senta aqui? Cadê o fulano que senta ali? Olha que coisa tremenda. Deus leva a sério, amados, o compromisso que nós fazemos com Ele. Nós não levamos. Mas Deus leva. Deus leva a sério o compromisso que você faz com o líder de Casados para Sempre, de fazer o curso. Deus leva a sério o compromisso que você faz com o seu líder de Mulher Única, Homem ao Máximo, Educando o Filho, o CRAU, seja qual for o curso de noivos. E você não vai, não comparece, não se justifica. Não, se der eu vou chegar. Nós tínhamos alguém, uma época atrás, no nosso ministério assim: pastor, não cai o cabelo não. Eu chego. Eu não chego na hora, mas eu chego. E ele sempre falava isso. Um dia eu fiquei tão incomodada que eu falei para ele assim: meu irmão, pede a Deus para não chegar atrasado na sua vida. E que bom que Deus não chega. Ele não chega nem antes e nem depois, ele chega na hora exata. Mas você toma muito cuidado. Você já parou para pensar que atrasado igual você vive, se Jesus volta para nos buscar, você está atrasado em algum lugar? Aquele homem chorou amargamente. Infelizmente ele só chorou, ele só se emocionou. Ele continua o mesmo. Mas isso nos ensina muito. E eu quero terminar falando aqui sobre essa diferença do compromissado e do envolvido. Muitas pessoas, amados, mais do que nós imaginamos, eles estão envolvidos. É mais envolvimento do que comprometimento. Qual que é a diferença? O compromissado, como eu disse, ele vai fazer aquilo que ele se comprometeu, custe o que custar. Eu acabei de contar aqui para nós do exemplo do pastor Jorge, no compromisso do culto pastoral das 10 horas da manhã, naquela semana trágica que ele perdeu 2 irmãos de sangue. Isso nos ensina muito. Não porque ele é super-homem, ele tem superpoderes, mas é porque ele é um homem que serve ao Senhor com alegria. Ele tem convicção do serviço que Deus colocou nas mãos dele e ele se comprometeu. Então tem gente que é envolvido, e o envolvido, ele se parece com o comprometido. Ele se emociona, ele acha legal, ele se diverte,
ele fica apaixonado, ele dá ideia, ele chega num gás, ele chega botando fogo, que você tem quase que comprar um extintor de incêndio. Até que aconteça alguma coisa. Até que chova, até que ele tenha um trabalho extra, até que ele esteja muito cansado e ele não dá conta de vir na igreja, ou de ir para o compromisso, para o curso. Você entendeu aqui o envolvido? Parece comprometido. Ele se emociona, ele se apaixona, ele até se compromete, ele só não cumpre. E aí, pode ser que ele não venha. Como eu disse, se chover, talvez ele não venha. Se aparecer um outro compromisso, né? De repente tem um outro culto, um culto ali melhor, alguém ali dando umas profetadas, como diz o pastor Jorge, então deixa eu correr para lá, deixa eu ver o que Deus está falando para mim. Não é mais fácil ler a Bíblia, não, é mais fácil ouvir alguém dando uma profetada. E tantos outros exemplos, amados. E o compromissado não. O compromissado, ou o compromisso, a pessoa compromissada assume todos os riscos, seja ele qual for. O compromissado faz a diferença. Ele assume a responsabilidade, ele vê a possibilidade em qualquer situação e ele tem coragem para servir com lealdade e fidelidade, aconteça o que acontecer. E o envolvido, como eu disse, é como um fogo que se espalha na palha. O fogo da palha, meus irmãos, é um fogo tão repentino. Experimente acender um foguinho na palha. É aquele fogo alaranjado e ele sobe com toda a força. E ele não só sobe, como ele espalha, alaranjado, e ele aquece rapidamente e é um supetão. Mas ele apaga do mesmo jeito. Esse é o envolvido. Até que ele seja contrariado, até que ele seja confrontado, até que ele seja chamado a atenção. Esse é o envolvido. E eu termino com o texto de Lucas 12, 48. Lucas 12, 48, palavras do Senhor Jesus, a parte B do versículo. Lucas 12, 48, a parte B do versículo diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Isso serve para nós, os compromissados. E como eu disse, quando a gente não serve ao Senhor como adoradores, e o adorador, ele tem na sua essência essa característica fundamental, o serviço. E o ingrediente que não pode faltar para Deus, com alegria. Quem não consegue entender isso, ou trazer isso para a prática, ele assume o risco de viver uma maldição e atrair essa maldição para a sua família. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Alguém que serve com a motivação correta é alguém que contagia os outros. Como o pastor Jorge, ele é contagiante. Eu e Daniel já vimos situações de chegar num lugar, o lugar está todo ruim, todo opresso, demônio para todo lado. O pastor Jorge chegou, ele contagiou aquela situação. Mas a pessoa que não faz da maneira correta, como deveria, ele contamina. E para nós orarmos, eu faço essa pergunta para nós nessa noite. Será que eu sou alguém que sirvo com alegria e tenho contagiado os outros? Ou será que a minha motivação é errada e assim eu estou contaminando os outros? Você é do tipo que contagia ou contamina? Como que nós podemos servir ao Senhor? Só tem uma maneira, queridos, não basta servir, tem que servir com alegria. Se não for assim, o serviço se torna cansativo, enfadonho, se torna algo tão ruim que passa a ser amargo.
Eu já ouvi pessoas me dizendo isso. Não, pastor, olha, eu estou indo assim, ó, chutando latinha, não estou aguentando mais, eu vou porque tem que ir, porque senão o pastor Daniel vai me chamar a atenção, alguém me reconhece que eu não fui, mas eu não estou aguentando mesmo. E Deus não precisa disso, amados. Sinceramente, eu vou falar isso para você do meu coração. Um dia eu cheguei a essa conclusão, graças a Deus, que eu cheguei a essa conclusão bem jovenzinha, e isso me poupou muito sofrimento. A Igreja Batista Getsemane não precisa de mim. Se o Senhor me levar hoje, qualquer pessoa faz o que eu faço e muito melhor. O pastor Jorge Linhares não precisa de mim, nunca precisou. Eu também não fico alimentando isso, não, o pastor precisa de mim. Isso não é verdade. Deus não precisa de mim. O que Deus quer de mim é um relacionamento de pai com filho e um filho que o adora. Só isso. Ele não precisa de mim. Eu preciso da Igreja Batista Getsemane. Eu preciso de ser pastoreada pelo pastor Jorge Linhares, que é o anjo dessa igreja. E eu preciso de Deus. Isso muda tudo. Vamos orar. Vamos servir ao Senhor com alegria. Nós podemos orar, pastor Daniel? Fica de pé no seu lugar. Se essa palavra foi contigo, fica de pé no seu lugar. Me faça companhia. Palavra linda para o nosso coração nessa noite sobre serviço, sobre nós quebrarmos esses referenciais, né, que vem na nossa vida, de servir a Deus em troca de alguma coisa. Deus já nos deu tudo, e o que Ele pede de nós é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus pede da nossa vida. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, Deus falou com você, para você entregar para Ele a sua vida e servi-lo com prazer, servir a Ele com o seu coração, com a sua família, com a sua casa, com aquilo que você tem. E Ele já tem falado com você há muito, mas você não tem obedecido à voz de Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar a sua história, mudar o seu caminho, mudar a estrada da sua vida, trazendo para você um outro rumo, uma outra vida, uma vida melhor, uma vida com Ele. E eu vou fazer uma oração agora, e é uma oração em que você vai entregar a sua vida para Deus. Você vai receber Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador, como seu Senhor, porque nós só podemos servir a Deus quando Ele é o nosso Senhor. Você não pode servir a Deus sem Ele ser o Senhor da sua vida, sem Ele ser o dono da sua vida. A primeira coisa que Ele quer é que você entregue todo o seu coração a Ele, toda a sua vida a Ele, e receba Jesus Cristo, seu Filho, Filho dele que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou por amor a você, para que então depois você comece a servi-lo. Feche seus olhos agora, coloque a mão no seu coração, e toda a igreja vai repetir esta oração comigo. Diga assim: meu Deus, nesta noite em que eu ouvi a tua palavra, eu abro meu coração para Jesus Cristo entrar. Eu entrego toda a minha vida, todo o meu ser, tudo que eu tenho e faço, eu entrego ao Senhor e te recebo, ó Senhor Jesus, na minha vida, como meu Senhor e o meu Salvador. E a partir de hoje, eu vou te servir com todo o meu coração, com toda alegria, hoje e para todo sempre. Amém. Ainda de olhos fechados e cabeças baixas. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, nunca tinha feito uma oração como essa, entregando seu coração a Deus e pedindo Jesus para ser o Senhor da sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, dê um sinalzinho bem alto com a sua mão e levante sua mão bem alto, eu quero te abençoar. Se é a primeira vez que você fez essa oração, levante sua mão bem alta agora, falando assim: não, eu fiz essa oração pela primeira vez. Bem alto, levante sua mão, dê um sinal com sua mão, falando assim: é a primeira vez, pastor, que eu fiz essa oração, entregando a minha vida para Jesus. Levante a mão bem alto para que eu possa reconhecer. Tem alguém aqui no nosso meio que nesta noite fez essa oração pela primeira vez, nunca tinha feito,
Talvez a primeira vez que você entra aqui na igreja e você fez essa oração comigo pela primeira vez. Dá um sinal com a sua mão bem alto, pode ser, você está livre. Quero saber quem é que fez essa oração pela primeira vez aí. Agora abre os seus olhos, pergunte para quem está do seu lado: é a primeira vez que você fez essa oração? É a primeira vez? Se é a primeira vez, levante a mão dessa pessoa aí junto com você. Se é a primeira vez, pode perguntar para essa querida que está perto de você aí: é a primeira vez? Eu te ajudo a levantar a mão, porque às vezes fica um peso, uma guerra espiritual, e Jesus está falando com você: eu quero que você seja o meu servo, quero que você me sirva. E você está servindo a outras pessoas, você está servindo a você mesmo, você está servindo a ídolos, você está servindo a sua empresa, ao seu chefe, mas você não está servindo a Deus. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez e hoje quer servir a Deus de todo o seu coração, quer colocar Deus em primeiro lugar, falando assim: não, eu vou servir a Deus. Posso fechar aqui? Tem alguém aqui? Quero saber se tem alguém. Então eu quero fazer a segunda oração para você, que Deus falou profundamente no seu coração para você servi-lo, e você está resistindo aí no seu lugar. Deus já falou com você sobre ministério, Deus já falou para você ser um visitador, Deus já falou para você abrir uma célula na sua casa, Deus já falou: olha, põe o seu carro à disposição, já falou: ajude outra família, seja um intercessor, mas você nem deu bola. E hoje Deus falou o seu coração. Se Deus falou o seu coração para você servi-lo, abre suas mãos assim, nós vamos orar por você neste momento. E você vai estar falando assim: não, Deus, eu aceito o chamado do Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor tem falado comigo há muito tempo, há muitos anos, para você ir para um seminário, mas você ainda não foi, para você reunir a sua família e fazer uma oração com a sua família, mas você está resistindo. Ou você que está cansado e falando assim: não, Deus, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais alegria. Como eu atendi um casal há pouco tempo, e eles falando: eu vou embora da igreja, pastor. Por quê? Porque fala muito de dinheiro na igreja. Porque não ajudou uma criança que eu vi ali na escola. Porque isso, por causa daquilo. Talvez você está cansado, e Deus falou com você: você precisa de um renovo, você precisa me servir com alegria, como estava escrito ali. Mas você não serve com alegria, você serve por jugo, você serve porque a sua esposa fala, você serve porque o seu esposo fica insistindo. Então abre suas mãos assim, e eu vou pedir a pastora Cristina, que é a profeta de Deus, a profetisa de Deus nessa noite, para que você ore por nós, pedindo a Deus que renove a nossa vida. Esta é uma semana, uma conferência de serviço, é Deus despertando a nossa vida. Quem sabe você está pensando somente em você não fez nada para Deus este ano, você não fez uma visita, você não deu cesta básica para ninguém, você não ajudou nenhum dos seus parentes, você não fez uma oração por pessoa nenhuma que está enferma, você só pensou em você. Deus, eu estou precisando disso, Deus, eu quero isso, Deus, eu preciso disso, Deus, me dá isso, Deus, abre a porta para isso. Você não pensou em ninguém ainda. Então Deus está falando: você tem que servir a Deus. Você já fez o curso Casados para Sempre, mas não chamou ninguém para fazer o curso com você. Você não voltou para servir, para ser um líder. Fez o curso Educando Filhos, não voltou para ser um líder. Fez o curso Homem ao Máximo, não voltou para ajudar outros homens. Eu creio que nós podemos dar mais para Deus, não podemos, irmãos? Podemos ser pessoas melhores. Quem não serve para servir, não serve para quê? Vai servir para quê? Para você mesmo? Então abre suas mãos assim, você que quer esta oração, e a pastora Cristina vai orar por nós neste momento. Recebe esta oração de Deus. Deus maravilhoso, meu Deus, nós te agradecemos pela preciosidade da tua Senhor, palavra, meu Deus. Algo tão simples que nós compartilhamos Santo aqui nessa noite. Um texto tão pequeno, tão objetivo. Deus, um entendimento tão fácil. Qualquer criança, meu Deus, pode entender o que o Senhor nos diz através dessa palavra. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Amém, ó Deus,
pela tua palavra ao nosso coração nessa noite. Nos leve, ó Deus, a esse entendimento. Nos leve, ó Deus, ao profundo entendimento e também discernimento da tua palavra na nossa vida. Que importa viver para o Senhor, importa viver com o Senhor, importa servir ao Senhor, porque quando o Senhor nos criou para ter um relacionamento conosco, um relacionamento de pai com filho, um relacionamento que envolve a adoração, a nossa adoração ao Senhor, o único Deus, invisível, mas real. E nós entendemos, ó Deus, que todo adorador, ele tem uma característica, talvez a única, a maior, a mais forte, a mais evidente: o serviço, o servir. Em nome de Jesus, ensina-nos a servir com alegria, ensina-nos a servir de forma despretensiosa, sem ganância, sem competição, acusação, cobranças. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a servir ao Senhor, sem esperar do outro reconhecimento, agradecimento. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe cair neste caminho de engano que Satanás tem levado a tantos, ó Deus, prendendo as pessoas na amargura, na tristeza, prendendo as pessoas, ó Deus, no individualismo, pessoas que não saem do lugar, que não estende a mão, que não faz qualquer coisa para o outro. A sua vida está sempre em primeiro lugar, meu Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nós só temos uma vida para viver, e nessa única vida tão passageira, nós queremos viver de maneira sábia, digna e servindo ao Senhor com alegria, porque nós cremos que aquilo que o Senhor fez em nós um dia, o Senhor quer fazer através de nós todos os dias. Por isso nós nos dispomos, nos rendemos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite, em nome de Jesus. E eu também te peço, Pai, que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós fizemos ou que achamos que estávamos servindo de uma maneira distraída, descompromissada, imatura, desleal, infiel. Ajuda-nos. Com teu perdão, venha sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, passa o sangue de Jesus na nossa vida e nos perdoe, ó Deus. E nessa noite nós nos comprometemos a fazer melhor. Glória em nome de Jesus, amém. Amém, e amém. Deus. Graças a Deus.